Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e esse aqui é o M-Trix Talks, o podcast que é feito para você que quer se manter atualizado sobre o universo de tecnologia e dados aplicados ao nosso crescimento pessoal e profissional. Você pode acompanhar o M-Trix Talks no nosso canal do YouTube, na Amazon Music e também no Spotify. Hoje, o nosso tema vai ser sobre os desafios do trade marketing no canal indireto. E para garantir o alto nível dessa conversa, eu tenho aqui dois convidados, o Alan Lamenza, diretor de Customer Marketing da Diageo, e o Henrique Yamashita, o diretor comercial da M-Trix. E para a gente começar com esse bate-papo, quero pedir para que vocês se apresentem com as suas próprias palavras, começando, por favor, por você, Alan. Boa. Primeiro, prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Como você introduziu, então sou Alan Lamenza, diretor de Customer Marketing, que nada mais é do que Trade Marketing, chamado em outras indústrias na Diageo. Vou completar 12 anos na Diageo. Antes de Diageo, trabalhei em Rect, em farmacêutica e tudo mais. E estou nessa jornada há 12 anos, agora faz 1 ano e meio como diretor de Trade Marketing, olhando para todos os canais e o desenvolvimento de Trade Marketing, de ativações, incentivos, dentro da Diageo, e que é uma empresa que passa muito pelo canal indireto. Então temos muitos desafios aí de trade, como alavancar a categoria, desenvolver a categoria via o canal indireto, e acho que algumas peculiaridades, alguns desafios que a gente vai bater o papo aqui na próxima hora aí com vocês. Então, prazer estar aqui com vocês. Maravilha, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Henrique, por favor. Também, muito obrigado aí pelo convite, uma honra muito grande aí estar dividindo esse espaço com vocês. Sou Henrique Yamashita, sou diretor comercial na M-Trix, sou responsável por toda a estratégia comercial e também por todas as operações de vendas lá na companhia. Também já sentei do lado desse outro lado da mesa também, já vim da indústria, já participei também de outras jornadas profissionais em agências de promotores e trade marketing também, né? E há alguns anos aí nessa parte de tecnologia e tentando auxiliar as empresas, né? Como a Diageo, por exemplo, né? Como ter uma estratégia mais assertiva através de dados, né? Então a gente está aqui hoje para trocar essa experiência de como que a Diageo hoje aí tem essa visibilidade e como a M-Trix pode auxiliar não só a Diageo, mas como o mercado aí a se profissionalizar melhor nesse sentido. Boa. E acho que um parênteses, eu me apresentei e falei de Diageo, mas quando você fala de Diageo para o mercado, acho que é importante falar o que é Diageo, né? Porque para nós já é costumeiro, mas quando eu entrei na Diageo também, eu fiz a primeira entrevista na Diageo, eu também sabia muito pouco sobre a empresa. Então, a Diageo, na verdade, é a empresa que hoje é dona e comercializa no mundo inteiro as marcas Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Ciroc, Buchanan, Old Party e por aí vai. Então, é a empresa líder de destilados no mundo inteiro, líder em cada uma das categorias que atua, seja whisky, vodka, gin, assim por diante. Então, muitas vezes a gente fala de Diageo, a gente não usa muito o nome Diageo, porque a gente acredita muito em construir as marcas, e as marcas é o que fazem a empresa forte, mas mais para contextualizar um pouco também, porque Diageo muitas vezes as pessoas não conhecem sim as marcas que estão por trás da empresa. Muito boa a contextualização, até mesmo, sim, esse podcast ele é visto, né, não só por uma audiência aí do mercado de bens de consumo, de bebidas, mas aí por vários setores, né, então tanto farmacêutico, como agro, como também de materiais de construção. Então, acho que é até legal ter essa diversidade dos temas aqui e passar um pouco desse contexto. E aí, Alan, assim, um pouco para a gente começar falando, né? Então, até no início eu comentei, né? Desafios da rota indireta, né? Do trade marketing. Assim, definindo, né? Pelo menos como é na Diageo, que eu acredito que é um espelho aí de várias indústrias, o que é a rota indireta, o que é a rota direta, qual que é a diferença, como acontece, quais são as especificidades, né, da rota indireta e que tipos de canais os seus distribuidores e atacadistas da rota atendem no mercado. Boa. Hoje, quando a gente olha o mercado que a gente atua, e isso vai ser para bens de consumo como um todo, o mercado alimentar, vou começar mais amplo, né? Mas o mercado alimentar hoje tem um universo de mais de 1 milhão de pontos de venda.
Desse mais de 1 milhão de pontos de venda que a gente olha, tem muita coisa fragmentada, tem um canal muito complexo que a Diageo atua, que não é tão conhecido, talvez, de outras indústrias, mas é o que a gente chama de on-trade, que são os bares, baladas, restaurantes e assim por diante. Então, são 1 milhão de pontos de venda. Quando a gente olha para esse universo, para a gente atuar da melhor forma, com a melhor execução, com o melhor nível de serviço e assim por diante, a gente acredita, e hoje a gente tem a rota na Diageo que a gente divide o que a gente consegue atender com excelência, execução e braço diretamente, e o que a gente acredita que existem parceiros muito mais capacitados, muito mais pulverizados pelo Brasil, muito mais desenvolvidos que conseguem fazer um trabalho de numérica e de pulverização e de execução melhor do que a gente. Então, tem todo esse varejo moderno que vai desde key accounts e contas globais, contas regionais e o cash and carry principalmente, que é o que a gente atua e atinge mais diretamente, seja com venda, seja com execução e tudo mais. E aí tem todos os outros canais mais pulverizados, o pequeno varejo, todo o on-trade, todo o canal de eventos, que é algo importante, relevante também para a Diageo como indústria de bebidas, que aí a gente conta com esses parceiros dentro da rota indireta. Então, hoje, se a gente for olhar, mais da metade do faturamento da Diageo por essa concentração no canal de on-trade, eventos e por essa disseminação no pequeno varejo se concentra muito no canal indireto. E aí, olhando para o canal indireto, ele também tem suas peculiaridades, né? Desde distribuidores, que são os parceiros principais, que a gente vai sim conversar de distribuição, de numérica e tudo mais, mas que tem um papel muito relevante também de ser um braço estendido da Diageo. Então, cada vez mais a gente fala que o distribuidor nada mais é do que mais um braço estendido da Diageo, que tudo que a gente faz no canal direto, ele deveria replicar igual, melhor do que a gente no canal indireto, sendo esse braço estendido. Então, a gente tem toda essa parte de distribuidores e também tem os atacadistas, que aí sim é um trabalho muito mais focado em numérica e um trabalho complementar de onde o distribuidor não necessariamente está conseguindo chegar ou tem uma capilaridade tão grande, a gente usar o atacado para disseminar muitas vezes um portfólio diferente e para olhar muito mais uma complementariedade, um trabalho complementar ao distribuidor. Então, a gente tem a rota dividida dessa forma, então desafios um pouco diferentes entre as rotas, mas olhando o indireto e principalmente os distribuidores como uma extensão da Diageo, seja na estratégia, seja na execução, e como que cada vez mais a gente espelha o que está sendo feito no canal direto para esse canal indireto junto com os distribuidores. E aí tem diversos desafios daí por diante, mas é um pouco de como a gente divide a nossa rota e como a gente olha principalmente para os distribuidores atacados que fazem parte desse canal indireto. Esse tema que você trouxe aí agora, eu acho que é bem relevante, né? Se a gente for olhar um período, um curto passado, vamos dizer assim, não precisa ir muito longe, o distribuidor era apenas para se fazer a distribuição, na verdade, né? Então, a gente não tinha esse processo da execução. A gente associava tipo, uma estratégia de trade ao key account, por exemplo. Você está trazendo a gente vê isso já com outras empresas e até em outros mercados, mas é interessante você trazer esse ponto de como a Diageo já vê essa extensão, né? Porque é muito bom ter esse parceiro, né? Essa extensão de Diageo que você falou, né? Então, acho que isso é legal de ressaltar, né? Porque isso não tinha um foco muito grande na estratégia de trade, usar o distribuidor como uma extensão desse processo, né? Acho que é bem relevante o que você está trazendo também. E acho que cada vez mais isso vai ser um diferencial e um diferenciador para os nossos parceiros. Sem dúvida. De realmente a gente separar os distribuidores de atacados, o papel de cada um, e realmente o que é esperado, tanto a gente do distribuidor quanto o distribuidor da gente. Porque o distribuidor também tem expectativas diferentes da indústria, claro, a partir do momento que ele é um distribuidor da indústria. Assim como a gente tem uma expectativa do distribuidor por ele ser um distribuidor e não um atacadista. E essa evolução, conforme
a gente vai avançando em execução e pegando toda a oportunidade que existe no canal direto, no topo da pirâmide, cada vez mais a gente vai ter que ir para o micro, vai ter que ir mais para o detalhe, vai ter que ir... existe uma oportunidade gigantesca no canal indireto que, se a gente não for granularmente, não for no dado, não for na oportunidade e destrinchando isso junto com o distribuidor, a gente vai estar deixando o dinheiro na mesa, vai estar deixando oportunidade. Então, a gente tem se juntado cada vez mais com o distribuidor via programas de excelência para mostrar a oportunidade e para fazer um trabalho conjunto de desenvolvimento desse canal indireto, em parceria mesmo. Acho que não tem escolha, né? Então, como você comentou, né, mais de 1 milhão de pontos de venda. Então, e hoje a Emitrix tem uma rede, né? A gente consegue, via mais de 1.900 distribuidores, que a gente consegue os dados de forma diária, chegar e ler mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil como um todo. E é dos diversos tipos de pontos de venda. A gente está falando do pequeno varejo, está falando do on-trade, né? Bares, restaurantes, padarias, até mesmo produtores de evento. E a gente costuma dizer muito que não tem outra forma de crescer, e num país como o Brasil, e até mesmo analisando o comportamento do shopper mesmo, de quem está ali fazendo a compra, não tem outra forma de estar presente com esses shoppers se não for via o canal indireto, de chegar nesse, aí vamos dizer, o máximo possível de pontos de venda, que é o que você diz que são as numéricas, né? E o shopper hoje está cada dia mais, né? Então, a gente fala do canal direto, né? Que são os grandes key accounts, as grandes contas, que são fundamentais aí para a construção das marcas, mas não só eles, né? A gente vê cada vez mais a importância desse canal que a gente fragmentado ou indireto, porque o shopper está indo em, às vezes, 3, 4, 5 canais diferentes para fazer as compras. Então, tem uma compra de abastecimento que ele pode ir num cash and carry, ou num super, talvez, mas tem aquela compra de emergência que ele vai no mercado de bairro, ou aquela ocasião que ele talvez vai visitar um amigo e precisa levar ali, não sei, um whisky ou um gin na casa do amigo, ele passa na conveniência. E todos esses outros canais, eles acabam sendo abastecidos pelo canal indireto. E a gente foi falando aqui, e acho que é até legal a gente abrir uma discussão em relação... Você falou tem o distribuidor, que é um parceiro, e aí quando eu entendo por parceiro, alguém mais estratégico, e tem os atacadistas, que são estratégicos, mas têm um papel um pouco diferente dentro da estratégia. Se a gente for falar assim, de trade marketing, né, basicamente a gente diz que o distribuidor é aquele seu parceiro que vai cumprir com algumas exigências ou acordos de execução, de preço, de ter uma distribuição coordenada onde a indústria combina com ele, e o atacadista, muitas vezes, ele não tem um acordo de exclusividade com uma indústria, ele vende concorrentes, e ele acaba oferecendo, às vezes, muito mais preço para o mercado e menos, talvez, um nível de serviço tão qualificado. E falando um pouco nesses parceiros, né, de execução ou até os distribuidores, eu queria... Conta um pouco para a gente assim, como vocês têm criado valor para eles, chamado eles mais para perto, porque você comentou até de programa de excelência, e como a Diageo tem trabalhado para também gerar um diferencial para esse parceiro tão importante, porque a execução na ponta, a gente sabe que não é tão simples, né? Sim. Acho que um dos grandes pontos que a gente fez recentemente também foi relançar esse programa de excelência. E aí realmente segmentar melhor esse canal indireto de quem é o distribuidor e vai fazer esse papel com a gente de execução, olhando qual que é a estrutura necessária para fazer essa execução. Porque a gente fala da execução, fala de cobertura, fala de distribuição, mas a gente está discutindo inclusive também de como capturar a oportunidade olhando a estrutura. Temos a melhor estrutura dentro do distribuidor para capturar todas as oportunidades, seja de distribuidores que têm um potencial de capturar venda de eventos, por exemplo, mas não tem um executivo dedicado a eventos. E eventos é um bicho completamente diferente. Você precisa ter um atendimento, muitas vezes, 7x24, você precisa ter um nível de serviço de entrega de logística diferente. Então, a discussão vai desde execução, distribuição, cobertura e tudo mais, até estrutura. Então, o programa de excelência acaba abordando todos esses temas. Então, a gente está trazendo isso
mas mostrando realmente o que a gente pode construir de futuro e o que a gente tem de oportunidade se a gente trabalhar conjuntamente. Então, nosso grande objetivo junto com os distribuidores é mostrar o que tem de dinheiro na mesa para ambas as partes, que dependendo do que a gente tiver de estrutura, dependendo do que a gente evoluir de cobertura, o que a gente tiver de estrutura de execução e fizer de ativação no ponto de venda, a gente junto vai capturar. Um exemplo bom que a gente tem discutido bastante com os nossos distribuidores é dentro do canal de on-trade, por exemplo. O canal de on-trade talvez seja um dos canais mais pulverizados que existem no Brasil. Só de on-trade a gente tem mais ou menos 500 mil pontos de venda. Então, a venda do on-trade, e no Brasil, diferente de outros países, como você for para os Estados Unidos, não existem redes de on-trade desenvolvidas. Realmente é muito pulverizado, é dono a dono. Existem no máximo 3 ou 4 grupos que tem de 10 a 20, no máximo, bares, baladas e tal. Então, não é concentrado em grupos. Você depende de ir realmente ponto de venda a ponto de venda. Para chegar nessa capilaridade, a gente, como indústria, muitas vezes não consegue. Então, depende do distribuidor indo lá. E o que a gente tem cada vez mostrado é que ter um executivo dedicado à execução nesse universo, tendo uma relação diferenciada de consultoria para esse on-trade, faz uma diferença muito grande no desenvolvimento do negócio do distribuidor e o quanto isso pode agregar e trazer de faturamento adicional. Então, acho que a parceria que a gente tem construído com os distribuidores, que deixou de ser no passado só cobertura, distribuição, sim, evoluiu para execução, agora a gente está indo, inclusive, acho que para outro nível, foi o que eu falei no começo, de ser a extensão e olhar essas oportunidades de estrutura e como a gente captura juntos o máximo de potencial. Então, a gente leva esses cases, business case para o distribuidor, para eles verem realmente de, putz, se eu apostar em ter uma pessoa a mais, uma estrutura a mais aqui ou ali, isso vai me trazer um retorno em X meses, vale a pena eu apostar junto com a indústria para isso. Então, acho que tem evoluído muito desde cobertura, ser só uma discussão de cobertura e distribuição com esses parceiros, para execução e agora indo para outro nível de como a gente captura o máximo de oportunidades, olhando estrutura, olhando áreas brancas e tudo mais. Então, acho que estamos numa evolução dessa jornada junto com esses parceiros, junto com esses distribuidores. Olá, pessoal. Para você que está assistindo o nosso podcast, gostaria de me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Fernando Figueiredo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios aqui da Emitrix. E para quem quiser saber mais sobre a nossa empresa e acompanhar os nossos conteúdos, procura por www.emitrix.com.br. E aí, ouvindo um pouco o Alan comentar, né? Então, eu imagino que isso é um fruto de uma jornada de longo prazo, né? De definir essas estratégias, de criar uma cultura dentro da organização atenta às informações, às necessidades do distribuidor e capacitar todos os parceiros envolvidos na cadeia. Mas acredito que isso não seja... Acho que tem pouco que a gente vê mesmo, né? Eu queria até ouvir um pouco de você, Henrique, sobre o que você tem visto no mercado também, porque eu imagino que são vários estágios de maturidade em relação à rota indireta, né? De selecionar quem são os parceiros ou até mesmo ter informação suficiente para conseguir ter esse trabalho tão estratégico com os distribuidores, né? Não, sem dúvida. Eu acho que essa cultura de data-driven que nós chamamos hoje é extremamente relevante para essa tomada de decisão, né? E o que a gente encontra em outros mercados que a gente tenta abrir negócio e falando com outras indústrias, até mesmo com os próprios distribuidores. Ainda alguns mercados que ainda não estão maduros nem para começar esse processo de data sharing que nós chamamos, né? Ou seja, da troca de informação, né? De dados para ter esse ganha-ganha, né? Nessa estratégia de ter uma extensão, de uma execução, né? De um ajudar o outro, né? E, às vezes, também, mesmo você tentando levar uma política de uma campanha de excelência, por exemplo, uma campanha de incentivo, ou coisas do gênero, né, ou ações assim, para alavancar a parceria ou para alavancar o mercado, as indústrias dizem que fazem isso, mas a gente, assim como até como especialista de dados, né, como a Emitrix tem esse know-how, como vem essa apuração?
Se o distribuidor ele ainda não está maduro para transitar essa informação, como que ele consegue levar uma campanha assertiva? Né? Como é que eu consigo definir quem é o meu parceiro realmente? Né? Então a gente vê isso em alguns outros mercados que ainda não chegaram nesse nível de maturidade. Né? É um desafio nosso tentar educar esse mercado, né? Trazendo esse tipo de benchmark que o Alan está falando, por exemplo, de que com certeza há 20 anos atrás, quando a Emitrix ainda não existia, tudo isso também era da mesma forma, né? E como a gente conseguiu chegar onde nós estamos aí com os números que o Gustavo trouxe aí no início. Então a gente vê muito isso, né? E precisa um pouco, acho que do trabalho um pouco das próprias indústrias entenderem que isso é possível, até para exercitar junto com o distribuidor, né? E o distribuidor entender que isso não é que ele quer roubar o cliente do distribuidor, ele quer ser um parceiro estratégico de negócio para aumentar até o próprio negócio dele mesmo. Né? Então acho que tem essa grande oportunidade ainda para outros mercados também, para a gente poder exercitar esse tipo de estratégia. E acho que tem essa diferenciação de grau de maturidade, talvez entre indústria, Sem entre dúvida. mercados e tal, mas eu acho que até mesmo dentro da mesma empresa. Então eu olho dentro da Diageo, estou falando dessa evolução e tudo mais, mas com certeza existem diversos níveis de maturidade entre avaliação de distribuidores e entre os vendedores, os KDMs que gerenciam esses distribuidores pelo Brasil. Então, existem aqueles que conseguem usar e aprofundar melhor as informações e desenvolver uma parceria e mostrar oportunidade para o distribuidor de uma forma mais granular, e aqueles que ainda estão se familiarizando com esse modelo que já não é mais novo, né? Já não deveria ser mais novo. Então, acho que mesmo dentro das empresas já mais desenvolvidas, também ainda existe um nível de maturidade e uma agenda de capacitação grande para garantir que esteja todo mundo sempre no mesmo nível de desenvolvimento, com o mesmo olhar de oportunidade e usando da melhor forma as informações. A gente fala, putz, hoje em dia a gente tem muito dado. Acho que o que não falta é dado. Sim. O segredo é como usar bem essa informação mas e dado esse numa dado. ação, né? E no fim isso não depende do número, depende da pessoa que está atrás do computador para fazer o melhor uso disso. Né? Exato. Sim. Que é muito esse ponto, né, de maturidade, capacitação e eu sempre digo, né, que é uma questão mesmo de cultura, de incluir na rotina o uso da informação e transformar isso em ação. Então, é desenvolver um plano de excelência, de incentivo, ou até mesmo ensaiar, né, JBPs, que às vezes a gente discute muito, né, de fazer um plano em conjunto e aí vem direto em mente o canal direto, né, as grandes redes. Mas temos distribuidores também já super capacitados, com uma capilaridade enorme, que já estão trabalhando JBPs com grandes indústrias e vamos dizer, é hoje o que a gente tem de excelência, né, dentro do mercado. E porque é até engraçado essa parte da colaboração de dados, porque muitas pessoas, né, outras indústrias de outros mercados falam com a Emitrix, mas por que esses mais de 1.900 distribuidores dividem informação com vocês? Então, é um pensamento um pouco do tipo, eu vou mostrar minhas vendas, por quê? Né? Eu vou dar minha base de clientes assim? Então, acho que a primeira coisa que a gente sempre fala primeiro, a informação ela é do distribuidor e da indústria. O que a gente faz é garantir que vai ter uma segurança da informação, né? Então, entre esses dois intermediários da cadeia, ou da indústria e do distribuidor, garantir a qualidade, então sanear esses dados, garantir que é um dado confiável, é um dado fácil de ser acessado, também que é super importante. E a partir daí é o que você comentou, né? Qual que é o dinheiro que está em cima da mesa? É importante não só para a indústria, que às vezes está pedindo para a Emitrix ir lá e falar, distribuidor, passa para a Diageo a informação, mas para o distribuidor também, porque a indústria vai ajudar e a partir daí vai trazer novas ações, vai trazer um plano mais coerente com a necessidade daquele mercado e também com a estratégia conjunta. Né? Então, é exatamente esse ponto de maturidade que é super importante. E principalmente para o profissional de trade. Né? Então, e aí até falando um pouco de... Hoje, lá na Diageo, né? Como que é a rotina do trade marketing, dos canais envolvidos, né? Com o canal indireto, com o uso de informação e transformando isso em ação. Que eu acho que isso que é importante, né? Porque aquele relatório que a pessoa entra no dashboard ou extrai um
um relatório ou manda um PowerPoint ali e fica preso no e-mail, não adianta nada, né? Sim. Mas que ação... Conta pra gente um pouco, se tiver alguns exemplos dessa rotina, como vocês utilizam os dados, seja no planejamento, na execução, na apuração das campanhas de trade. Acho que dentro da Diageo a gente segmenta um pouco o olhar e o planejamento de duas formas e olhando 2 canais, 2 oportunidades. Uma é olhando a rota, então tem um time dedicado para olhar a rota, então que seria desde a Diageo até chegar no último ponto de venda, mas não necessariamente no consumidor, e tem um time dedicado a olhar o canal de consumo, efetivamente. Então, a partir do momento que a rota fez o trabalho dele, o produto chegou lá, ok, como que a gente garante a conversão, o recrutamento e tudo mais. E aí são papéis completamente diferentes e complementares para garantir que a gente está olhando a cadeia inteira. Então, tem um papel primeiro do time de rota, para garantir que a gente está chegando com sortimento mínimo, que a gente tem um pay by performance com o distribuidor que enderece os principais pontos de estratégia da companhia, seja de distribuição, seja de execução. Então, está muito focado em olhar como que a gente alavanca a rota e o distribuidor para que a gente tenha a rota mais eficiente, endereçando a estratégia da companhia e que a gente chegue no ponto de venda capaz de ter a melhor execução possível. Isso sendo feito via pay by performance para direcionar o distribuidor, via incentivos, via combos, que é uma ferramenta que a gente usa também no canal indireto. Isso sendo feito, isso está muito na mão também dos canais de consumo. E aí os canais de consumo que a gente olha, seja o pequeno varejo, seja o on-trade, como eu já comentei antes. E aí tem um papel de olhar também essa rota e os dados que vêm de Emitrix, os dados que a gente tem do canal indireto, a favor disso. Desde para olhar os pontos de venda que a gente está ou quer executar são os melhores pontos de venda. E aí, como que a gente usa a informação que a gente tem na Emitrix para direcionar isso. Então, hoje, a gente seleciona, a gente não consegue executar 100% do universo. Temos 500 mil pontos de venda de on-trade como exemplo. Os que a gente vai executar e quer executar são os melhores, como que a gente usa a informação a nosso favor para isso. E sendo os melhores, como que a gente garante que as ações que a gente está colocando ali geram o melhor retorno possível do investimento que a gente tem. Então tem um trabalho diferente e complementar de garantir que a gente desenvolva a rota para os produtos corretos, o sortimento mínimo, chegar até o ponto de venda, e a partir daí como que a gente executa esse ponto de venda com as melhores ferramentas, como a gente garante que a gente está executando nos pontos de venda corretos e nos melhores pontos de venda, e que essas ações estão gerando o retorno que a gente precisa, para se não tiverem, como que a gente volta nessa jornada inteira também para rever onde é melhor a gente direcionar os investimentos e que tipo de ação é a melhor para ser direcionada lá. Então, acho que acaba sendo direcionada por times diferentes, complementares, para, no fim, como que isso tudo se agrega para gerar oportunidade tanto para a gente, melhor venda e extrair todo o potencial possível da categoria para a gente, para o distribuidor, olhando muito o desenvolvimento da categoria. Então, algo que a gente também tem olhado cada vez mais é como que a gente olha a nossa categoria, não para brigar dentro da categoria, mas como que a gente aumenta a pizza. E aí isso tem também como que a gente analisa cada vez mais os dados, a oportunidade, o universo todo versus a distribuição, o sortimento e a ativação que a gente está chegando nesses pontos de venda. Nossa, tem muita coisa, né, assim, por trás, até segmentação do ponto de venda, né, garantir que você vai saber exatamente onde seu distribuidor está chegando, para aí categorizar ele e aí priorizar investimento e aí depois medir se o investimento está trazendo retorno. E Henrique, pode comentar? Não, eu ia até dividir um ponto que o Alan trouxe. Acho que a gente estava falando de maturidade de dados e tudo mais, né? E a gente está falando agora de um processo que a gente também vê em outros mercados, mas também vê muito uma oportunidade dentro e até de alguns clientes nossos, até do mercado de bem de consumo, né? Porque quando a gente olha para o bem de consumo, muita coisa desenvolveu-se nesse mercado.
né? Até puxado pelos próprios varejos, que é accounts, tecnologias novas, né? Mas a gente está falando de um ponto que é incentivos, programas de excelência, né? E a gente vê que empresas como a Diageo têm isso muito bem estruturado. O Alan está trazendo um exemplo aqui para nós. Mas existe uma oportunidade de ter uma execução dentro desse próprio canal, dentro desse próprio segmento que é bem de consumo, né? E o que eu vejo, e aí eu queria até, sabendo, né, porque Diageo é nosso cliente aqui, eu sei que eles têm esses processos automatizados com a gente, o quão difícil, né, e o quão é importante ter a assertividade numa boa apuração de uma campanha, né? Porque não adianta nada a gente ter uma boa... estruturar uma campanha de incentivo, um plano de excelência já não é fácil, né? E aí depois, para fazer as medições, para tentar definir a estratégia correta, a apuração de tudo isso, eu entendo que eu vejo que ainda é uma dor muito grande, né? Então, assim, eu vejo que como você já tem algumas estratégias direcionadas para esse sentido, se você puder compartilhar como que é isso hoje na Diageo também com a gente. Sim. Acho que a gente tem falado muito de eficiência também e tal. Quando eu pego os 12 anos para trás de Diageo, se eu volto lá 12 anos, acho que a gente tinha muita ineficiência, muito trabalho manual e operacional dentro dessa cadeia, muito tempo envolvido nisso que você comentou de apuração, né? Uhum. A gente não pode se dar ao luxo hoje em dia, com tanta tecnologia, ferramenta, inteligência, de desperdiçar principalmente o tempo do time que está trabalhando nisso. Então, quando eu volto lá atrás, a gente já teve um pay by performance apurado manualmente por times que deveriam tomar, 2, 3 dias só dedicado a isso. Quando eu vou, por exemplo, para o universo de on-trade também, hoje a gente tem contratos com muitos on-trades pelo Brasil, que também, no passado, o time estava lá olhando em planilha de Excel, juntando variáveis, apurando. Isso também para o time de vendas. Muita coisa, o time de vendas era muito dependente de ficar extraindo base e gerando análise, o seu próprio dashboard individualmente. Tanto que lá atrás a gente fez uma pesquisa com o nosso time de vendas, e dos 5 dias da semana, 3 o time de vendas estava focado mais em burocracias, em análise e tal, e não necessariamente em executar no ponto de venda e tudo mais. Uhum. Então, acho que o que a gente está evoluindo é como que a gente usa cada vez mais a tecnologia, a informação e parceiros como vocês para automatizar esses processos e garantir que a gente está na rua, garantir que a gente está com o cliente. Uhum. Acho que esse é o papel também de trade marketing, é estar discutindo plano, JBP e tudo mais com os clientes, estar visitando loja e tudo mais. Se eu volto para o passado, eu via muito tempo a gente atrás do computador, dentro do escritório, dedicado a fazer essas apurações, e muito manual e operacional. Acho que a gente já evoluiu muito, tendo muitas dessas coisas que eu comentei automatizadas, mas acho que ainda tem muita oportunidade. Acho que ainda tem muitas ferramentas, muitas análises e coisas prontas que muitas vezes os KDMs pelo Brasil estão querendo fazer as mesmas análises, estão em os mesmos desafios e que a gente pode ajudar eles a automatizar para garantir que eles estão na rua, estão negociando, estão com o cliente, estão olhando a oportunidade e não atrás do computador apurando ações, ativações e tudo mais. Então, acho que é uma evolução grande quando eu olho para 12 anos para trás. Ainda tem muita oportunidade para garantir que a gente está sendo eficiente e que o tempo do time realmente está dedicado para onde agrega valor e não em coisas operacionais que a máquina ou o computador já pode fazer para a gente. Sem dúvida. Tem alguns temas que acho que dá até um frio na espinha, né, do time de trade marketing, né? Então, acho que fazer a apuração que você comentou de combos, fazer a apuração de incentivo e medir vendedor a vendedor de cada um dos distribuidores pelo país. Tem outro tema também que é planejamento de demanda, que também é a busca incessante aí pela acuracidade dos dados e utilizar os dados do passado. Saber a demanda real, né? Exatamente, saber qual é a demanda real. Então, mas é muito bom ver essa jornada e a gente tem acompanhado isso cliente a cliente, né, para entender exatamente o nível de maturidade, de utilização dos dados e transformar isso, de fato, em ação. E como a gente pode ajudá-los nesse processo, né? Trazendo
né? Essa estratégia, ferramentas simplificadas também, né? Porque a gente não pode trazer uma estratégia também muito dificultosa para quem nunca teve nada, né? Então a gente está olhando muito para isso, né? Até no nosso roadmap de soluções a gente está olhando muito para isso. Como a gente pode ajudar empresas que têm uma estrutura menor, né? Até para poder executar tudo isso, né? Acho que a execução, como o Alan disse aqui, também é o mais importante, né? Mas, putz, eu faço uma estratégia, mas não consigo executar, vai ser frustrante, né? Então, como a nossa tecnologia pode ajudar nesse sentido também. Inclusive, até tem uma novidade super legal que todos os nossos dados, né, que a gente tem do nosso sensor, que é nosso dashboard, né, de informações, disponibilizados no aplicativo no celular. E aí a gente hoje consegue disponibilizar esses dados para o vendedor, que está em rota, que está antes ali de visitar o cliente, até junto com o cliente, ou até mesmo antes de entrar numa reunião, deixa eu confirmar aqui um dado, alguma coisa, de forma simples. Está todo mundo com o celular hoje trabalhando praticamente aí, o tempo todo. E, Alan, você trouxe um tema super importante, que é sobre desenvolver categorias, né? Então, aumentar a pizza, desenvolver novos rótulos, novos produtos, novos mercados. E eu trouxe aqui, então, né, 2 produtos de ágil, 2 inovações, que é super legal a gente poder falar de inovação para o canal indireto. Então, como o Henrique também tinha comentado, então é sair só vamos dizer, do básico, de garantir as métricas e só a distribuição, mas também trazer novidade e apresentar para os parceiros produtos que vão, de alguma maneira, trazer um crescimento adicional do que está esperado. Então, conta para a gente um pouco o que são esses produtos, as estratégias e as ambições aí por trás. Boa, acho que esses 2 são ótimos exemplos, acho que mais do que produtos são quebras de paradigmas para ambas as categorias. Acho que nenhuma categoria é nova, nenhum produto é novidade, estamos falando de um whisky, de uma tequila, então já são conhecidos, mas são coisas completamente diferentes do que a gente costuma trabalhar e conhecer de ambas as categorias. Então o Johnnie Walker Blonde, por exemplo, é um whisky que foi criado e foi feito para ser misturado. Então, aquele imaginário que a gente tinha, que se tinha de whisky, que é tomar num copo baixo, com uma pedra de gelo, cowboy, sozinho e tudo mais, a gente vê que a categoria está evoluindo, está indo para algo completamente diferente. E acho que o Johnnie Blonde veio para fazer e revolucionar a categoria nessa construção de ser um whisky feito para misturar. Então a gente costuma falar que não existe o jeito certo de beber whisky, o jeito certo é o seu jeito de beber whisky. Perfeito. E o Johnnie Blonde veio para ser um whisky de drinks especificamente. Então é uma quebra de paradigma, é onde a gente está focando muito o desenvolvimento da categoria também, para garantir que as pessoas que não tomam whisky tenham uma porta de entrada. Então esse whisky aqui o objetivo não é pegar quem já consome whisky, mas sim aquelas pessoas que não consomem whisky. E a Dom Julio, acho que é um outro exemplo. Se a gente pega a tendência de bebidas no mundo, tequila hoje é a categoria que mais cresce no mundo inteiro. Então, se a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, é a categoria que mais puxou o crescimento de bebidas nos Estados Unidos, é tequila. Só que isso vem sendo construído não da forma como a gente conhece a categoria. A gente conhece a categoria muito por shot, consumido com sal e limão. E acho que, inclusive, por esse imaginário, talvez quem já consumiu alguma vez parou de consumir e não quer mais ouvir falar de tequila na vida. Porque foi trabalhado e foi construído de uma forma não sustentável, de uma forma que não necessariamente agrega valor. E a tequila a gente quer fazer muito parecido com o que a gente fez com o gin no passado. Gin no passado a gente relançou a categoria construindo ela por cima, para criar valor para a categoria, seja para a gente, seja para os nossos parceiros do indireto, do varejo, assim por diante. Então é uma tequila premium para a gente desenvolver no universo de coquetelaria, para desenvolver através de drinks. Então, quem ainda não escutou falar vai ouvir muito nos próximos meses e anos falar de Paloma e Margarita, que são os 2 drinks que a gente trabalha principalmente com tequila. Como curiosidade, Margarita é o segundo drink
mais buscado e conhecido no Brasil. E a categoria de tequila nem é tão desenvolvida. Então, o brasileiro já conhece margarita, já conhece um drink feito de tequila, mas ainda não está habituado a consumir. Sugiro vocês a experimentarem Paloma e margarita, porque é uma experiência de consumo de tequila completamente diferente do que a gente conhece. E quando a gente vai para produtos que são mudanças culturais e do imaginário do consumidor, o que a gente acredita é que essa construção começa muito pelo on-trade, que é desenvolvido muito pelo canal indireto. Não adianta a gente esperar que um consumidor vai pagar R$100 numa garrafa de whisky ou quase 300 numa garrafa de tequila sem nunca ter experimentado ou sem saber fazer ou sem saber sobre o que se trata. Então, o desenvolvimento e garantir que a gente gere experimentação via drinks e gere experiências no canal de on-trade é extremamente relevante. Então, o que a gente vem fazendo é como que a gente garante que com essas inovações a gente está chegando nos pontos de venda corretos e que vão ajudar a gente numa transformação cultural, numa transformação de duas categorias extremamente relevantes, e que tem um potencial gigantesco. Então, como a gente está no ponto de venda correto e como que a gente faz essa jornada de desenvolvimento, não necessariamente num primeiro momento olhando uma cobertura e distribuição gigantesca, mas como que a gente está no ponto de venda correto, garantindo o giro correto, garantindo a capacitação de execução, porque a gente acredita que principalmente num desenvolvimento de categoria desses e numa quebra de paradigma, uma experiência ruim acabou aquele consumo, aquela experimentação para sempre. Então, a gente precisa garantir que a gente está no ponto de venda correto, com a qualidade correta, com o drink correto, com o bartender sabendo fazer, sabendo abordar a experimentação e tudo mais. Então, esse desenvolvimento do on-trade é extremamente relevante quando a gente fala de inovações para a nossa categoria. E aí, todo o trabalho do indireto, com os distribuidores, fazendo esse papel junto a esse canal de on-trade é extremamente relevante. Então, a gente tem feito uma parceria muito grande com os distribuidores para mostrar o tamanho da oportunidade, para mostrar como construir isso aos poucos, para que desenvolvendo no on-trade, aí a gente comece a dar mais capilaridade também, a escalar isso via o off-trade. Então, a gente vem fazendo, claro que a distribuição em ambos os canais, porque quem experimentar no on-trade vai querer no dia seguinte já fazer em casa, experimentar e tudo mais, mas o papel do on-trade no desenvolvimento de novas categorias, e de novo, é uma mudança completa de paradigma e do que se conhece de whisky ou de tequila, é extremamente relevante a gente fazer essa parceria, esse trabalho conjunto. E aí a gente acredita muito que o tamanho de potencial que a gente tem para a categoria de destilados passa por inovações como essas e passa por construir inovações como essas com os parceiros e com os distribuidores. É simples a gente olhar, não preciso falar muitos números aqui, para a gente saber que o Brasil é um país muito mais cervejeiro ainda do que de drinks, de coquetelaria e tudo mais. Mas por isso que a gente olha isso também como copo meio cheio. Tamanho da oportunidade de quem já bebe, já toma bebida alcoólica, passar a beber produtos e drinks com maior versatilidade, que pode misturar frutas, que pode fazer da forma como você quiser, que são produtos premium, de valor, de status e tudo mais, é uma oportunidade gigantesca. E acho que esses dois produtos são exemplos de mudanças da categoria que a gente pode desenvolver junto com o on-trade, junto com os distribuidores, para agregar valor na cadeia. Então, acho que quando a gente desenvolve produtos premium de alto valor e que agregam na cesta do consumidor e que não é uma troca, mas é como que eu coloco algo a mais, isso gera valor para a cadeia como um todo, gera valor para o consumidor. Então, são inovações que realmente trazem valor para todos os elos da cadeia. Claro que não é algo simples e algo rápido, é algo que a cadeia inteira precisa acreditar e construir com uma consistência e com uma energia
porque não é algo que em alguns meses a gente vai destravar e ter necessariamente um faturamento gigantesco, mas pelo futuro que a gente imagina e pela oportunidade, é algo consistente através de anos de construção junto com o trade, junto com os distribuidores. E acho que é o dever e o papel dos líderes de mercado de fazer esse desenvolvimento, né, de categoria e puxar essa inovação aí junto com os parceiros. E é incrível pensar aqui por trás de todos os KPIs, a segmentação, análise dos dados. Lá na ponta, no final do dia, a gente está, de alguma maneira, colaborando para desenvolver novas experiências e consumos e olhar e falar, olha, né, como você comentou, gin, né, cresceu dessa maneira. Então, no futuro, vai vir aí tequila com mais 2 novos drinks e nova forma. Reinventando a forma de consumir o whisky também. Então, passa por toda essa cadeia e pensar, né, que o consumidor lá na ponta é o maior beneficiado, acho que, de toda essa estratégia. E acho que o Blonde é um exemplo que já não é mais tão novidade. A gente já está trabalhando com o Johnnie Walker Blonde. A gente começou com o mercado teste no sul do país, aí fez o rollout nacional. E acho que tem muitos aprendizados. Mesmo no mercado teste, quando a gente lançou, a gente aprendeu muito e rolloutou para o Brasil já com muitos aprendizados. E o rollout trouxe um monte de outros aprendizados que a gente vai vendo através dos dados, né? Lugares que funciona mais, menos, perfil e segmento de on-trade que funciona mais, menos. Então a gente foi redirecionando com essas informações também como que a gente adequa a estratégia que a gente tinha desenhado lá atrás, mas como que a gente adapta rápido com a informação de estamos com a execução correta, no ponto de venda correto. Então, esse aprender rápido também com essas inovações é essencial e redirecionar os esforços rapidamente também. Impressionante. E eu estava pensando aqui, né? O Alan trouxe, né? Como uma experiência, uma experiência ruim pode destruir toda uma estratégia por trás de 2 produtos aqui, né? De alto valor agregado, né? Mas assim, lá atrás, né? E se eu fizer essa estratégia num ponto de venda errado já? Eu escolhi o ponto de positivar o produto no ponto de venda errado, né? A experiência pode até ser boa, mas não vou garantir que esse processo, que também não é rápido, é uma construção de cultura lá atrás, né? Isso vai delongar e aí pode delongar muito e a gente nem atingir onde a gente quer, né? Então, tudo isso, né? No final do dia é até importante que a gente precisa analisar, né? Então... acho que é um fator que, né? Acho que o time de trade, o time comercial tem muito... já está acostumado a fazer, mas também não é tão simples e é uma das soluções que a gente tem na M-Trix que é muito estratégica, que é entender qual é o mix, o sortimento ideal para o perfil de ponto de venda correto. Que isso é fundamental e não é simples, né? Do time pegar uma planilha de Excel e cruzar, então tem muita inteligência e tecnologia por trás para facilitar olha, aquele cluster de ponto de venda tem o perfil comprador para um ticket aí acima de R$1.000 por mês, né, de compra do distribuidor. Então, ali tem uma oportunidade, ou às vezes cabe até um produto a mais ou um volume maior. E se você coloca esforço numa inovação como essas, premium, num ponto de venda que não tem esse potencial comprador, aí você vai, às vezes, estar enxergando algo que poderia dar muito certo, mas só estava no lugar errado. E Exato. Você perdeu tempo, investimento, muitas vezes frustra o time, o distribuidor e aí toda essa cadeia. Então, é muito importante aproveitar esses dados e entender, né, como isso afeta o desenvolvimento de uma categoria e também o atingimento aí das ambições que são altas. Né? E isso casa com, de novo, vários aprendizados que a gente teve com o Blonde. A gente discute muito internamente na Diageo as ocasiões de consumo dos nossos produtos. Né? A gente brinca que o consumidor, o shopper, ele não acorda de manhã e fala, vou comprar um Red Label. Ele acorda falando, eu vou num bar, eu vou num restaurante, eu vou fazer um churrasco em casa e assim por diante. Então, a gente discute muito como estar na ocasião de consumo. E a gente aprendeu muito com o lançamento de Blonde, de como que a gente cruza a segmentação que a gente tem do canal indireto com essas ocasiões de consumo, porque provavelmente o Johnnie Walker Blonde não vai precisar necessariamente estar num restaurante.
Não é ali necessariamente que é o público-alvo desse produto vai estar e onde a gente vai melhor poder desenvolver ele. Já num bar happy hour, é uma oportunidade gigantesca a gente falar de um whisky com um drink, algo refrescante e tudo mais. Então, a gente foi aprendendo também nessa jornada de inovações como que a gente alia segmentação, que a gente já trabalha, já olha no detalhe com o canal indireto, com os distribuidores, mas unindo isso à ocasião de consumo para que as duas coisas casem e a gente tire o máximo de proveito dessas inovações. E só lembrando, acho que é óbvio, mas a gente estava até falando ali antes, né, Lu? Né, então, aproveitar com responsabilidade, né? Então, consumo responsável sempre, né? E consumo também maior de 18 anos, é sempre bom lembrar isso. Acho que certeza. É uma questão super importante. E acho que agora, até para um pouco de tudo que a gente falou, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a o que vocês hoje têm visto ou esperam e têm olhado no dia a dia mesmo em relação a quais são as competências e as habilidades que um profissional hoje da área comercial, né, trade marketing, vendas, precisa ter ou precisa buscar para conseguir performar, vamos dizer assim, acima da média ou, de fato, vamos dizer, até sobreviver a todas essas ambições que a gente vê e oportunidades que são gigantes, que é fundamental aí buscar, né, esse entendimento e aprofundar no mercado. Boa. Acho que a gente falou um pouco durante a conversa que hoje dado não falta, informação e tudo mais. O que eu tenho visto que tem diferenciado também as pessoas hoje em dia é saber fazer a pergunta certa. Porque todo esse dado, se você não souber qual pergunta fazer para esses dados, o que você quer extrair deles, não vai gerar nada. Então, acho que saber fazer as perguntas é extremamente importante para esse profissional de trade e tudo mais. E acho que essa parceria que a gente vem desenvolvendo, esse canal aberto e olhar sempre a oportunidade, de novo, principalmente na nossa categoria, tem um mar de oportunidade. A gente vai ter que cada vez mais ter profissionais que saibam escolher e saibam priorizar. Porque a gente poderia estar fazendo 1 milhão de coisas, focando em 1 milhão de pontos de venda, tem oportunidade infinita. Então, saber fazer a pergunta correta e, com isso, saber priorizar para tirar o melhor proveito possível, engajando os nossos parceiros e co-construindo com eles, acho que é extremamente importante para o futuro e dentro dessa jornada, seja do canal indireto e tendo tanta informação e dado e tudo mais. Então, cada vez mais eu vejo que a gente precisa saber fazer a pergunta correta e saber priorizar para conseguir extrair o máximo possível disso. Eu vejo também que acho que um ponto que é super relevante é o time comercial e o time de trade andar sempre junto, né? Para que não que um faça o trabalho do outro, mas que eles atuem em conjunto, né? Então acho que um ter um pouquinho do skill do outro, né? Um pouquinho do trade ser um pouquinho comercial e o comercial ter ser um pouquinho do trade. Eu acho que isso garante também uma estratégia de sucesso ali para o cliente, para o distribuidor, para o varejo e para o próprio ponto de venda. E eu acho também que tem um ponto que é super relevante, acho que muito focado no trade, e aí eu vou pegar um exemplo que o Alan trouxe aqui, né? É a adaptabilidade, né? Então, assim, a estratégia usada na Regional Sul não entendo que não foi a mesma usada na Regional Nordeste, que não foi a mesma aqui do Sudeste. Então, assim, como que esse profissional de trade, né? Eu imagino que a Diageo tem isso regionalizado, mas tenha, né, aquela troca, né? Por que a gente fez alguma coisa ali no Sul e não fez no Nordeste? É porque a gente fez as perguntas certas, é porque a gente soube ouvir também o mercado, né? Então, o profissional de trade ele é muito adaptável, assim, né? Ele tem que ter multitarefas ali, né? Focado numa única estratégia, que é aumentar ali o share de whisky, trazendo uma estratégia diferente, aumentar o share de tequila, aculturando mais o paladar do brasileiro ali, em colocar isso dentro de um drink, né? Então, acho que isso eu vejo como um skill super importante ali do profissional de trade. E acho que complementando também com os pontos que eu tinha falado, agora você falando também, acho que
quem tem se diferenciado é quem colabora melhor. Acho que quem constrói essa relação com o parceiro e faz essa colaboração, quem é mais curioso também. Acho que a curiosidade acaba abrindo portas de oportunidade também para explorar. Então, acho que saber fazer a pergunta correta, priorizar, ter um espírito e realmente co-construir, colaborar. Sim. E ter essa mente aberta, essa curiosidade para abrir oportunidades, tenho visto que tem diferenciado as pessoas. É muito bom. E é verdade, porque a gente até vê, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas novas surgindo e o que vai diferenciar o profissional é como ele vai saber utilizar a ferramenta. Sejam essas ferramentas de inteligência artificial, seja um relatório ou como buscar essa informação. Esse como é o que vai diferenciar cada um e essa inquietude, né, dessa curiosidade de se desenvolver é fundamental. E eu tô com a curiosidade de experimentar esses drinks aí também. Acho que em breve eu vou buscar aí num bar o Paloma, que é algo que eu ainda não experimentei. Acho com que vai certeza. Paloma e o Johnny Walker Blonde Citrus, recomendo. São 2 drinks que realmente, quando você experimenta, você vê que é uma quebra de paradigma. Muito bom. Como faz o Paloma, Alain? Paloma leva como base a tequila. Ele tem suco de grapefruit, toranja. Ele tem suco de limão e refrigerante de limão. Então, é muito simples. Todas as receitas que a gente trabalha, a gente tenta, inclusive, mostrar que a categoria tem um imaginário que é uma categoria complexa, né? Uma das barreiras, inclusive, que a gente tenta tirar é que as pessoas veem a categoria de, whisky, mas, como que eu consumo? Não sei nem falar. O que tem dentro de 12 anos envelhecendo no barril? Será que é para mim esse whisky? Ou quando a gente começou a construir gin, parece simples e parece brincadeira, mas as pessoas não sabem fazer gin tônica. Sim. E gin tônica é gin e tônica. Não é complexo, mas é importante a gente sempre bater e falar e ter receitas de 3 passos simples. E com tequila não é diferente, com Johnny Walker Blonde não é diferente. Então, todas as receitas são simples, dá para fazer em casa. Sugiro vocês tentarem, experimentarem. Não é nada complexo, não é um bartender só que vai conseguir fazer. Qualquer um mix inglês, cara, não precisa, você pode fazer em qualquer copo. Basta você ter esses ingredientes que eu comentei, gelo e um copo. Tá feito, com certeza você vai fazer um drink ótimo e vai se surpreender com esses 2 produtos. Olha lá, porque a gente até tem uma curiosidade na Emitrix. O Henrique, além de diretor comercial, ele também é um bartender super... renomado aí. Curioso. Qual que é seu drink preferido? Eu gosto de Old Fashion, né? Simples, né? Mas eu acho ele bem robusto, assim. Eu gosto bastante. E eu tava pensando exatamente nele, né? Porque não é pra onde vai o blonde, né? Que Old Fashion é um drink muito clássico que vai o whisky, né? Utiliza, né, ali o bourbon, mas que não é para onde a estratégia do blonde vai, né? Que aí é aumentar a pizza ali, né? O Old Fashioned é um exemplo, provavelmente, de quem já conhece um pouco mais da categoria e tudo mais. Sem dúvida. Então, também gosto muito, é um ótimo drink, mas o Johnny Blonde realmente é algo realmente para ser mais simples, realmente para as pessoas que não estão na categoria, não conhecem, nunca consumiram. Então vai ser, inclusive, o sabor um pouco mais doce, um pouco mais simples de tomar, né? Até mais refrescante aqui, né, também. Então, clima, né? É um pouco diferente, mas eu gosto também bastante do Old Fashion. Sim, e eu só sou curioso mesmo. Mas é um diferencial. Assim que começa. É assim que começa, né? Aí vai evoluindo aos Exatamente. Legal. Excelente. Então a gente está chegando no final dessa conversa aqui super bacana e queria que vocês fizessem aí também algumas conclusões, mas antes de mais nada quero agradecer novamente aí a Alain, aceitar o convite, o Henrique aqui a trazer aí seus pontos também, sempre muito positivo. Então, obrigado. Palavras finais aí, Alain. Boa. De novo, obrigado pelo bate-papo, sempre bom ter essa conversa, abrir a cabeça também, entender um pouco das oportunidades. E acho que como a gente falou bastante na conversa, tem uma jornada grande, uma evolução grande que a gente tem visto no canal indireto
um papel fundamental desse canal no desenvolvimento de categoria, em novas oportunidades, na evolução. E tenho visto que a gente está numa jornada super positiva de desenvolvimento. E, de novo, como que a gente usa cada vez mais os dados, informação que a gente tem, com a pergunta correta e usando a favor para tirar burocracia, para automatizar, para trazer inteligência, cada vez mais trazer novas oportunidades de desenvolvimento do negócio, para agregar valor para a indústria, para o distribuidor, para o varejo e para o consumidor. Acho que, no fim, o grande objetivo é como que todo mundo está ganhando mais dinheiro junto, agregando valor para essa cadeia como um todo. Perfeito. Eu também quero agradecer aí ao Gustavo pelo convite, né? Ao Alan por poder participar aí com a gente. Essa troca de ideias aqui, pô, fantástica, sensacional. Acho que é muito bom a gente ter esse momento também, né? De saber como... E ter mais relevância, né? O quanto é bom a gente trabalhar numa empresa, né? Que ouvir de um cliente nosso aí, o como a gente se faz relevante dentro do negócio dele, da estratégia dele, né? E acho que também, né, falando um pouco do Emitrix Talks, né, de ter esse canal novo aí para a gente ter essa porta aberta aí com nossos futuros clientes, com o mercado, com os curiosos também, né? Então acho que estou bem feliz de estar aqui. Obrigado aí por ter esse tempo aí dedicado aí comigo. Maravilha. E para vocês que estão aí nos ouvindo, os curiosos que estão aí junto conosco no YouTube, no Amazon Music e também no Spotify, lembrem de curtir, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, esse conteúdo super rico que a gente discutiu aqui. E nos deem sugestões sobre novos temas, de convidados, e também compartilhem aí quais são os desafios que vocês, profissionais de trade, profissionais de vendas e de marketing, estão enxergando aí no mercado e que a gente pode trazer aqui e também discutir e compartilhar com vocês esses temas. Muito obrigado e até o próximo Emitrix Talks.